Nesse vídeo você vai ver literalmente todos os grandes nomes do futebol que falaram sobre o desempenho do Vinícius Júnior nessa Champions League. Fica aí até o final então, que você vai ver vários craques consagrados mundialmente falando do brasileiro e eu vou querer saber quem você acha que fez a melhor análise desse momento atual dele. E bem, é realmente difícil acreditar que ainda tem pessoas que não acham que o Vini é o melhor jogador dessa edição da Liga dos Campeões, mas acredite, há sim quem negue. Quem diz isso geralmente costuma argumentar que jogadores como Mbappé, Harry Kane e Bellingham ainda estão na frente dele ou que ele não é o artilheiro da edição como o Cristiano Ronaldo costumava ser. Por isso então eu resolvi separar para você vários grandes nomes do futebol como jogadores rivais, jogadores do mesmo time, treinadores, comentaristas, ex-jogadores e mais alguns reagindo e falando sobre o que vem fazendo o Vinícius nessa Champions, sobre a importância dele pro Real Madrid e sobre o nível geral dele atualmente. Portanto, toda vez que um amigo seu dizer que ele é superestimado e que não está jogando tudo isso, mande esse vídeo com milhares de nomes renomados falando exatamente o contrário. Para começar então, se liga aí nas palavras do seu melhor amigo no futebol europeu, Rodrigo. Creo que aunque las cosas salgan mal, estamos siempre centrados, ¿no? Estamos siempre ahí listos para lo que viene, sabemos que todo puede pasar, así como estábamos bien y luego encajamos 2 goles, entonces al revés puede ser lo mismo. Muchas veces no estamos bien, pero parece que no estamos bien, pero siempre estamos muy concentrados y creo que esa es la clave. La última, allí está Vinicius, tu compañero, tu amigo. ¿Qué puedes decir de él? MVP del partido, marcó goles importantes y está claro que se complementan a la perfección, ¿no? Es un crack, todos los partidos demuestra eso, está cada vez en un nivel mejor. Bueno, espero que él siga así, espero que siga nos ajudando, que tenemos muchas coisas para viver juntos. Agora se liga aí nas palavras do goleador Harry Kane, do treinador Thomas Tuchel e da joia alemã Jamal Musiala, que foram rivais do Vini nesse primeiro jogo contra o Bayern. We are talking to a Brazilian audience, so what do you think about Vinicius and Rodrigo today? Are they special? Yeah, really, really good players. They're the type of players that can hurt you in a split second. You saw with the first goal with Vinny. Quick movement, bam bam, and he has a nice finish on him to pull it 1-0 up. But 2 really good players. Of course, they're playing for Real Madrid for a reason, and yeah, credit to them. Hopefully, we can keep them a little bit more quiet next week. That'll be nice for us. But yeah, you want to play against the best in the world, and then on their way to try and reach that. I think you can look at some positive and negatives from the game. We created lots of chances, which we could have done better. I think we defended quite well. Of course, the Real Madrid have lots of quality to create something out of nothing, and they did. I think we could have defended that a bit better, and I think we could have came out of here with a win. That's why it's kind of a little bit disappointing, but we'll keep our head high and going into Bernabeu. As you know, in Brazil we love players like you because of the skills and those kinds of things. But we take a look into this game, Vinicius and Rodrigo. How was to face them, and what do you think about them as players? I have lots of respect for both of them. They have so much quality up front. You can see they don't need the ball that much to create something. They're always a threat, and yeah, I have a respect for them. They've been at a high level for a couple years now, and we saw the quality they have today. Zweimal zu gierig, also so würde ich das nennen. Er war zu gierig, er war zu früh. Hat er die erste Bewegung beim ersten Tor mitgemacht von Vinicius. Er hat die kurze Bewegung, entgegenkommende Bewegung von Vinicius komplett aufgenommen und war eigentlich selber dann im vollen Antritt, im Sprint, bevor der Pass gespielt wurde von Toni Kroos. Das war natürlich viel zu gierig und dadurch wurde er leider in der Konterbewegung dann erwischt. Es hat einen komplett freien Fuß bei Toni Kroos. Er hat einfach zu aggressiv spekuliert auf die Balleroberung für den kurzen Ball. Und es ihm leider dann beim zweiten, das ist ein bisschen anderer Fehler, er hat die innere Bahn zu Rodrigo die ganze Zeit in der Aktion. Wir sind 5 gegen 2 in der Überzahl. Ist auch da keine Not, so aggressiv zu verteidigen. Und er ist auch da zu gierig. Er ist dann in der letzten Moment der Aktion plötzlich auf der äußeren Bahn zum Stürmer. Der Stürmer dreht sich und in dem Moment, als Eric eigentlich dann nochmal helfen will, weil wir Überzahl haben, ja, reißt er ihn um und bringt ihn zu Fall. Also im Grunde ist er will zu viel, er ist da zu gierig in diesen Aktionen gewesen und
wurde leider von der Qualität bestraft. Und ja, okay, da muss er jetzt durch, das passiert und weiter geht's. Deixa eu ver o Toni Kroos. Que bola pro Vini Júnior, que bola espetacular, Vini! Dá só uma olhada também na breve análise do consagrado e multicampeão Toni Kroos sobre o mérito do Vini contra o Bayern e também dele falando sobre o brasileiro antes do jogo contra o City. 1:0, auch Ihr Tor, täusche ich mich oder haben Sie die Lücke gesehen, bevor die entstand? Ja, ich habe schon gesehen, dass der Innenverteidiger von Bayern relativ weit rausrückt mit Vini und ich weiß durch die paar Jahre, die ich mit Vini zusammenspiele, dass er den Ball lieber in die Tiefe hat und dann den Weg eigentlich macht und dementsprechend geht der Hauptteil an Vini, der natürlich am Ende das Tor macht, aber vor allem mir auch den Laufweg anbietet. Nunca está lesionado y que si preguntamos los defensas que han jugado contra él, que me parece muy pesado jugar contra él, porque da igual si pierde una o dos, tres el balón, siempre viene, siempre busca el uno contra uno y con su cualidad nos ha ayudado muchísimo, nos ha llevado a ese momento también, con sus acciones, no hay dudas. Y al final, claro, el otro, como he dicho antes, es joven y tiene que aprender de esto, porque creo que si siempre está tranquilo, está calma en la cabeza, está jugando, bueno, increíble. Y si siempre sale un poco de esto, y que a veces es normal, porque claro, le provocan un poco, a veces las decisiones obvias tampoco ayudan, pero tiene que entender que tiene que vivir con esto, creo que los próximos 10, 15 años. Entonces tiene que buscar un camino, esta calma en estos momentos y no salir de su juego. Y creo que esto, claro, puede mejorar un poco. Al otro lado también hay que decir que merece un poco más de protección también, creo que de árbitros y esto, porque siempre, bueno, muchas veces hay un clima ya muy antes de alguna acción que no ayuda a nadie, porque al final estos son los jugadores que queremos ver en el campo, los fans todos, menos los rivales, entiendo, pero hay que proteger a esos jugadores, pero para nosotros, bueno, lo que he dicho antes, es un jugador fundamental. Se liga aí no que o Ancelotti tinha falado do brasileiro após o segundo jogo contra o City também. Abre aspas. Foi mais um jogo onde Vini demonstrou sua força. Sinceramente, já não me lembro direito a última partida que ele não nos ajudou com um gol ou uma assistência ou ambos. Seu passe com a perna ruim para o gol de Vasquez foi sensacional. Ele tinha em mente que hoje era um grande jogo e ele adora esse tipo de partida. Há pouco tempo atrás eu disse que quando ele está em seu melhor nível é o melhor jogador do mundo na atualidade. E sinceramente prova isso a cada grande partida que faz. Vimos o que ele fez contra o Manchester City e agora também contra o Barcelona. E não é de hoje. Eu posso mencionar outros jogos grandes na temporada, como a Supercopa contra o Barcelona, a partida contra o Girona, contra o Red Bull e enfim, são muitas só nessa temporada. Por conta disso tudo e visto as suas recentes atuações e o impacto que vem conseguindo causar, eu acho que já está na hora de começarmos a colocar ele no patamar em que realmente merece, visto seus números e feitos nos últimos anos. Se não começarmos a pressionar, essas premiações nunca serão justas. É o que eu acho. Bem, agora vamos mostrar as palavras de craques renomados que não enfrentaram ou jogaram com ele recentemente. Para começar, se liga então nas palavras de ninguém mais ninguém menos que Zinedine Zidane. A evolução de Vinícius é assustadora. Posso dizer isso com toda certeza, pois trabalhei com ele e o vi crescer diariamente. Quando ele chegou, já sabíamos do seu potencial, mas sinceramente ele está indo além das expectativas. Jogo após jogo ele entrega mais e mais, e vem mostrando temporada após temporada que vai brigar para ser o melhor jogador do mundo. Olhando o seu futebol atual, o nível em que ele está jogando e o fato de conseguir desequilibrar muitos jogos importantes, me diz que muito em breve esse prêmio será seu. E o que ajuda ainda mais o Madrid é a forma como ele entrosou com o Rodrigo. Ambos se dão muito bem tanto dentro quanto fora de campo e o clube só se beneficia desse entrosamento todo. Nós costumávamos brincar que o Florentino é um grande visionário em suas contratações, e o tempo mais uma vez provou que ele estava certo com Vini e Rodrigo. Por conta deles e de outros craques, eu costumo sempre colocar o Brasil como uma das seleções mais fortes a qualquer título que dispute, pois como disse, o entrosamento que ambos estão mostrando pode mudar qualquer partida de qualquer nível. Outro francês que falou sobre ele foi o seu ex-companheiro Benzema. Ganhamos a Liga dos Campeões e pude levar a bola de ouro para casa. Formei um belo ataque com Vinícius e Rodrigo que, mesmo chegando muito jovens ao clube, viraram bons amigos e hoje mostram dia após dia como são o presente e o futuro do maior clube do mundo. Quando você está em um clube como o Real Madrid e consegue ser o principal nome do time em
em uma temporada, suas chances de ganhar um prêmio como a Bola de Ouro são enormes, e como vocês já devem saber, eu falo por experiência própria. É nessa posição que está Vinícius e por isso acredito que pelo que ele vem mostrando nessas últimas temporadas, tem totais condições de levar esse prêmio para casa muito em breve. E sinceramente, a depender do que acontecerá no restante dessa temporada, pode muito bem ser agora. Por que não? Ainda há margem de evolução para ele sim, pois tem apenas 23 anos e nessa idade o jogador não está nem um pouco perto do máximo nível que pode chegar. Isso é um pouco assustador, e por isso acredito que nesse ano e nos próximos ele estará sempre brigando por esse prêmio, pela maneira como ele evolui a cada temporada. Vi de perto sua mentalidade vitoriosa, e isso com certeza o ajudará cada vez mais, pois sabe o que precisa ser feito não somente para estar, mas para se manter em alto nível. Falando dessa temporada, é claro que vai depender da reta final da Liga dos Campeões, e também será colocado em jogo os desempenhos pelas seleções, pois há um ano que envolve isso. Mas conheço o que o Real Madrid pode fazer na Champions e sem dúvidas isso é um grande aliado de Vinícius. Depois do Benzema, outro que comentou sobre e também falou sobre a possibilidade de Bola de Ouro para ele foi o famoso inglês Frank Lampard. Estou assistindo a todos os jogos dessa Champions, principalmente os do Madrid, e posso cravar, não há nenhum jogador causando mais impacto nas partidas do que Vinícius Júnior. Dá pra perceber o medo no adversário quando ele pega a bola e vai pra cima. Mesmo nas partidas em que não vai tão bem, consegue manter a sua constância de gols ou assistências. Outros grandes nomes como Haaland e Mbappé ainda não conseguem mostrar essa constância na Liga dos Campeões. Não é à toa que desde que ele começou a desempenhar em mais alto nível, creio que na temporada 21-22 é o jogador com mais participações em gols na competição. Vi a entrevista do Ancelotti onde falou sobre Vinícius após o jogo contra o Barcelona nesse final de semana e concordo totalmente com suas palavras. Já está na hora de começarmos a considerar o seu nome para grandes premiações como a Bola de Ouro. Na minha opinião, pelos times que sobraram, o Real Madrid é o grande favorito a essa edição da Liga dos Campeões, e sabemos como esse título é importante e tem relevância nas premiações individuais no final do ano. E para ajudar ainda mais o Vinícius, o Brasil também vem crescendo e será um dos favoritos à Copa América. É claro que ele terá grandes adversários nessa briga, como o Mbappé e Bellingham, afinal a Eurocopa também é muito importante e prestigiada. Mas sinceramente, se as coisas acontecerem como eu acho que vão, essa Bola de Ouro tem tudo para voltar ao Brasil e Vinícius Júnior é o nome escolhido para isso. Eu particularmente acho um craque e, como disse antes, com o poder de decisão nas alturas, que gera medo nos adversários. Para mim, o mais legal é ver a sua evolução, pois não foi sempre assim. É claro que ainda era muito novo e não é fácil jogar no Madrid aos 18 anos, mas quando chegou, seu desempenho não chegava nem perto do que é hoje. Isso só engrandece sua trajetória, pois ele passou por muito para chegar onde está. Voltando então aos franceses, se liga aí nas palavras e análise do Thierry Henry. Ele vem conseguindo dar muitas assistências no mata-mata da Champions League e isso acontece porque ele pensa o jogo. Quando vejo Vinícius tocar na bola, sinto que ele está cozinhando algo. Nos 3 últimos anos, Vinícius Júnior tem sido sólido. Sabe por que ele está à frente dos outros? Por causa de onde ele veio. Ele passou de um tipo descartado no elenco para um tipo que para tudo sempre que joga, que é assobiado pelos adeptos. E mais uma vez, volta a render. Quiseram fora do balneário e ele rendeu. O Real Madrid certamente escolheu muito bem, pois todo esse volume de Vinícius ainda é extremamente potencializado pela inteligência e versatilidade de Rodrigo, que consegue jogar em várias posições do ataque e tem um bom drible e boa finalização. Essa dupla é simplesmente infernal para qualquer defensor, e eu particularmente não gostaria de enfrentá-los. Para mim, e acredito que para qualquer um que entenda de futebol, esses dois foram os responsáveis diretos por essa eliminação do Manchester City. Como eu disse antes, o Real Madrid acertou demais e agora colhe os frutos das apostas que fez há alguns anos atrás. Com esse atual elenco, que é um elenco novo, eles têm tudo para continuar empilhando várias Ligas dos Campeões e sinceramente para mim já serão os campeões da edição desse ano, visto que eliminaram ontem o único time que poderia pará-los. É isso que eu penso. E como vocês viram, o Henry, por exemplo, falou sobre a versatilidade que o Vinícius e o Rodrigo conseguem ter jogando em várias posições do ataque. E novamente o Ancelotti também já tinha falado sobre isso exatamente na última semana. Se liga nele falando sobre isso também. Creo que una de las características mejores que tiene Vinicius es su continuidad en el juego. Creo que aún tiene margen de mejoría acerca del área, en los movimientos sin balón. Creo que va a mejorar porque tiene la humildad necesaria para mejorar. Pero como he dicho, es un jugador que progresa, que ha progresado, que sigue progresando muy rápidamente por su actitud, por su trabajo, por sus calidades. Es realmente de momento un jugador demasiado importante para nosotros.
Bueno, en el momento que pusimos a Rodrigo a la izquierda y Vini centro izquierda, creo que Rodrigo ha marcado contra Manchester City los 2 goles y Vinicius ha marcado los 2 goles en la semifinal. Entonces ha salido muy bien. Ajustar cosas tenemos que ajustar, pero a nivel ofensivo aquel lado no. Las cosas están saliendo muy bien, como han salido muy bien antes, cuando Rodrigo estaba por fuera y Bellingham estaba centro izquierda. La banda izquierda ha trabajado muy bien, ha funcionado muy bien. En general, el aspecto defensivo contra Bayern tenemos que mejorarlo, sí. Y lo vamos a mejorar para el partido de miércoles. Continuando com as feras que falaram sobre o Vini, agora vamos para o Wayne Rooney, que fez a sua análise e disse: sobre Vinícius, que vem sendo o craque do time até aqui, gostaria de destacar 2 pontos que não são a sua velocidade ou capacidade de dribles: intensidade e mentalidade. Um jogador como ele, que está a todo tempo tentando agredir e machucar o adversário, inevitavelmente terá um número maior de erros por conta de tantas tentativas. Entretanto, esse volume todo sempre acaba gerando gols e assistências, e a maneira como ele consegue tentar o jogo inteiro, independente do quanto erre, é fenomenal. Já vimos vários casos de jogadores que no início do jogo, após perderem um gol ou errarem muitos lances, perdem completamente o equilíbrio e por consequência fazem uma partida inteira ruim. Com Vinícius isso simplesmente não acontece. Ele está pronto para tentar e dar o seu melhor a partida inteira, independente do que aconteça. Isso de conseguir aliar intensidade e mentalidade é algo extremamente raro, e por isso seus números e participações em gols vêm sendo tão altos. Sobre premiações individuais como a Bola de Ouro, eu confesso que não gosto de falar muito sobre isso, até porque pra mim não é algo que nós, ou os próprios jogadores, devem focar. É óbvio que não precisa de muito pra saber que Vinícius e Bellingham estão na disputa, mas o coletivo é sempre o mais importante. E é claro, não podemos esquecer também das palavras de alguns dos principais jornais do mundo após o jogo contra o Bayern. O jornal AS escreveu: Vinícius Júnior não se incomodou nem um pouco com o ambiente hostil que os torcedores bávaros tentaram formar. Na verdade, ele quem estava mais para o verdadeiro demônio em campo. O Bayern não teve as ferramentas para o travar e suspeita que as coisas vão piorar ainda mais no Bernabéu. Já o popular jornal Marca, por sua vez, aproveitou o bom momento que o craque vive na Liga dos Campeões e escreveu: o brasileiro assumiu a responsabilidade e converteu o pênalti com a coragem de um goleador. Vinícius fez o que Cristiano fazia, salvou a noite de Munique com os 2 gols e deixou a eliminatória viva para o Santiago Bernabéu. E o último então foi o jornal Sport, que destacou a frieza de Vini perante um dos maiores goleiros da história, escrevendo: o brasileiro não falhou no 1x1 contra Neuer. Vinícius saiu cara a cara com um goleiro que tem como característica assustar os seus adversários e bateu colocado para inaugurar o placar. Depois teve personalidade para pegar a bola e deslocar o alemão na cobrança da penalidade. Pois é, pessoal, vários jogadores gigantes, tanto da atualidade quanto ex-nomes, praticamente não tiveram nada para criticar em relação ao brasileiro e foram somente elogios. Entretanto, aqui no Brasil ainda vemos gente dizendo que ele não joga nada, que é superestimado, que só tem mídia ou até mesmo que leva sorte. E por isso agora eu quero saber a sua opinião. Por que você acha que enquanto lá fora vários dos principais nomes desse esporte no mundo inteiro são só elogios, reconhecem o talento do Vini e como ele é impactante, aqui no Brasil muita gente insiste em criticar e detonar o nosso principal jogador da atualidade? Lembrando que isso aconteceu por muitos e muitos anos, com o Neymar também. Será que o povo brasileiro não sabe valorizar as joias que tem? Ou você acha que é uma porcentagem baixa que desdenha dos nossos craques? Comenta aí embaixo então a sua opinião sincera sobre esse problema e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver. Valeu!